Olá, pessoal! Voltando para a segunda parte da nossa aula. Então, eu deixei algumas perguntas para que vocês pudessem responder. Se já responderam, ótimo. Se não, se estão esperando por este momento, então vamos embora. Vamos aprender sobre as ações possessórias. Então, gente, vamos lá. Olha, antes, vamos abrir o código para que a gente possa já identificar aqui no artigo 539, não. Vamos lá. Aqui, ações possessórias. Artigo 554. Vamos lá. Ó, a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estão provados. Então, de início aqui, essas ações possessórias, o artigo 554, está tratando daquele princípio que a gente já estudou, né? O princípio da fungibilidade de quê? Das ações. Então, se errar uma, não tem problema, como dito aqui. A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará, ou seja, não impedirá a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Certo? Depois eu vou especificar aqui esses parágrafos, mas vamos lá. Ó, opa! Vou beber só uma água aqui para a gente continuar. Eu deixei a pergunta na aula passada exatamente sobre os tipos de ações possessórias. Sobre a ação possessória de manutenção, de reintegração e de interdito. Então, como é que nós vamos diferenciar cada tipo de ação? Lembrando que o código diz o quê? Se você errar, não tem problema. Existe um princípio, que é o princípio da fungibilidade. Mas na prova da professora, assim também na prova da OAB e dos concursos que os meus alunos vão fazer e não vão errar, né? Esse princípio na prova da professora e em outras provas, né, não vai se utilizar, apenas para o seu conhecimento, que você entenda que existe esse princípio. E como futuro advogado, né, meu ex-aluno que vai ser, eu tenho certeza que vocês não vão errar numa situação como essa. Então, vamos identificar quando é que você vai utilizar a ação de reintegração de posse, de manutenção de posse e do interdito proibitório, certo? Vamos lá. Ó, reintegração de posse. A reintegração de posse está falando sobre esbulho. Esbulho, que eu falei antes, é algo violento. Então, a posse, ela vai ser protegida a partir do momento, houve o que aqui? Um ato de violência, ao ponto de retirar a sua posse. Então, você ficou desapossado, né? Você viaja e quando chega, alguém invadiu, né, aquele local onde você tinha posse, um terreno, por exemplo, e ali você vai, se for dentro de ano e dia, nós temos uma ação de força nova. E essa ação de força nova, você vai poder utilizar todas as prerrogativas que estão inerentes, que estão dentro dessa ação possessória. Liminarmente, você comprovando os pressupostos, quais são os pressupostos para que você utilize? Você vai mostrar que você tinha posse, você vai mostrar que foi dentro de ano e dia que aconteceu essa violência, ou seja, você foi desapossado daquele seu terreno e, como diz tudo, né, você vai mostrar os requisitos de uma petição inicial. E na possessória aqui, então você vai ter que provar todos esses fatos. Se você está alegando uma posse, você vai mostrar que tem uma posse anterior. Se tem uma posse anterior, essa posse foi dentro de ano e dia, para que você tenha direito à ação de força nova, que é exatamente que vai fazer com que você já possa requerer uma liminar, mostrando só as características da própria ação. Não precisa que você mostre aqueles requisitos que a gente já estudou de tutelas provisórias, fumus boniuris e periculo in mora. Não. A partir do momento que você se utiliza da ação de força nova, que é dentro de ano e dia, você vai demonstrar o quê? Que você foi desapossado daquele
daquele seu imóvel. Estou falando de coisas imóveis aqui, daquele seu imóvel, daquela sua propriedade. E você vai mostrar, né, que antes você tinha posse. Então, você tinha uma posse antes, foi invadida e o tempo dentro de ano e dia. E aí, se for necessário, você vai pedir o quê? A indenização pelos danos materiais. Você vai ter que comprovar tudo isso, todos os pedidos que você pode se utilizar, além da proteção da sua posse, pedir para que seja o quê? Emitido uma liminar para que aquela pessoa saia do local que era sua posse, ele saia, né, e lhe dê o direito de você voltar à sua posse. Além disso, se você demonstrar que foram causados os danos, você vai ter que identificar item por item e vai comprovar. Então, você vai poder se utilizar desse pedido, dessa liminar, preenchendo só esses requisitos. Não precisa colocar o fumus boniuris e o periculum in mora. Agora, se você for utilizar uma ação depois de ano e dia, aí sim, depois de ano e dia, você vai utilizar o procedimento comum. É o procedimento de força velha. Exatamente esse aqui, ó. Ação de força nova, menos de ano e dia, contado da turbação ou do esbulho. Admite-se o deferimento da liminar. Ação de força velha, que é esse que eu estou falando agora, mais de ano e dia, o procedimento é ordinário, que é o comum. Admite-se a tutela antecipada. Agora, os requisitos serão o do artigo 300. Então, voltando aqui, vamos primeiro para a reintegração de posse que eu estou falando. Então, com relação à reintegração de posse, há uma violência. Então, você foi retirado da sua posse, certo? E aí você vai poder, se for dentro de ano e dia, se utilizar dessas benesses que eu falei desde o início da aula anterior, que é inerente à ação possessória. Não precisa nem você utilizar os requisitos do fumus boniuris e o periculum in mora. Agora, essa liminar é sem a parte ser escutada. Que parte? O réu. Agora, se você não juntou os documentos necessários, o juiz pode fazer uma audiência de adjudicação, né? Pode fazer uma audiência para que você possa demonstrar os requisitos que ficaram faltando, né? Você utilizar ou você utilizar o quê? Uma perícia, você utilizar uns novos documentos, né? Então, vai ter essa audiência para que você possa se utilizar, né, desses novos documentos, para que você possa comprovar e o juiz deferir a liminar, certo? Dando continuidade aqui, vamos olhar aqui os artigos. Vamos lá. Ó, artigo 558. Regem. Abra aí, gente, vamos lá. Esperar que vocês abram aí o código, certo? Vamos embora. Olha só, né? Artigo 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Então, pronto. Vai utilizar esse procedimento aqui que a gente está estudando. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório, certo? Continuando aqui, gente. Ó, é lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de condenação em perdas e danos, indenização de frutos, pode requerer ainda o que? O autor, parágrafo único, pode o autor requerer ainda imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho, cumprir-se a tutela provisória ou final, certo? Então, esse artigo, o 558, certo? E o 555.